Olá, então estou aqui reunida com as borboletas e quero compartilhar com vocês um assunto muito importante, gostoso de aprender, e ele está baseado nesse livro aqui, Born to Create, né? Nascida para criar. Stepping into your supernatural destiny. Então, entrando no seu destino sobrenatural. Eu estou aqui junto com mais borboletas, numa mesa, no ateliê da minha casa. Então, se por acaso eu não estiver olhando para a câmera, estiver olhando um pouquinho para o lado, eu estou olhando para as pessoas que estão aqui junto comigo, tá bom? Então, faz de conta que vocês estão aqui no meu ateliê e aí juntas a gente vai aprender um pouco sobre arte profética. Então, como eu falei, né, a gente vai trabalhar em cima desse livro. A autora é Teresa Dedman. Ela foi, eu acredito que ela foi a precursora assim, da arte profética na comunidade Bethel. E a gente tem muito a aprender com ela. E para me organizar, eu fiz aqui uma apresentação, acho que vai ficar mais fácil para todo mundo também, tá? Então, encontrando o caminho para o guarda-roupa. A Teresa Dedman, ela começa nos remetendo àquela história de Nárnia. Vocês lembram da história de Nárnia? Já assistiram Nárnia? Né? Ali a Lucy entra num guarda-roupa, né? E eu vou ler junto com vocês o que eu anotei aqui, porque é muito importante e eu não queria esquecer. Então, vamos ler juntos. Antes de começar qualquer pintura ou desenho ou qualquer arte na forma que seja, devemos entregar nossas mãos ao Senhor, clamar por sabedoria e entendimento e discernimento em nossas mentes. Então, nós trabalhamos com a mão, com a mente e com o coração, né? Então, nós precisamos entregar tudo para o Senhor, tanto as nossas mãos, como a nossa mente, o nosso entendimento, como o nosso coração. A arte profética é simples, mas exige entrega e dependência de Deus. Então veremos o resultado surpreendente e seremos saciadas, assim como Jesus disse quando estava com a mulher à beira do poço. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Então, Jesus estava ali ministrando a mulher, ele encontrou ela, ele tinha um plano para a mulher do poço, né? E quando os discípulos vêm, porque eles tinham ido buscar comida enquanto ele ficou lá, eles trazem comida para ele e ele aparentemente recusa a comida e fala: a minha vontade, né, é fazer a vontade do Pai. Ela me sacia. Então eu tenho certeza, porque eu tenho vivido isso, que quando a gente faz a arte profética e a gente entrega para alguém, a gente se sente totalmente saciada, como se realmente a gente estivesse num banquete, né? E é tão gostoso ver essa palavra de Deus se transformando em vida. Quero contar o exemplo dessa arte aqui, que eu fiz domingo agora. Fiz no culto, durante o culto eu desenho, eu levo meu material junto e desenho. Para mim isso funciona porque eu consigo muito bem prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo desenhar e eu consigo ouvir o que está sendo dito, porque até se eu não desenhar, se eu não estiver anotando alguma coisa, minha mente vagueia muito. Mas se minha mente já está presa em duas coisas, ela não vai passear tanto. E então eu fiquei lá desenhando como é o meu costume. Mas o que eu vou desenhar, né? Primeiro eu faço aquilo que eu acabei de escrever lá. Sempre entrego minhas mãos, entrego o meu coração, a minha mente a Deus, né? De uma maneira bem simples, né? E vejo o que Deus vai me dizer aquele dia, o que eu é para desenhar. Nesse domingo, eu olhava só para os pés do preletor. E ele era uma pessoa nova, que tinha vindo na nossa igreja, eu não o conhecia. E parece que eu só via os pés dele, Eu lembrei aquela passagem, né? Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eu falei, então deve ser isso, vou fazer um desenho. E, gente, eu
né, formada em artes e tudo, mas eu não tenho todas as imagens na minha cabeça. Eu vou lá com todo respeito, eu sento num cantinho onde eu não vou distrair as outras pessoas de ficarem olhando para mim. Então eu gosto de sentar na frente, mas eu sento do ladinho assim. Pego o meu celular, pesquisei lá rápido. Homem andando com botas. Porque na minha mente eu queria colocar um homem com botas. Só porque eu vi os pés daquele homem. Eu não tive nenhuma revelação assim sensacional do que eu era para desenhar. Eu não ouvi nada, eu não senti nada. Às vezes eu não sei no começo do desenho para quem que eu vou entregar, mas nesse domingo eu olhava para ele e eu via só os pés dele e falei, eu vou desenhar para ele. E peguei lá a imagem na internet, printei e fiquei desenhando durante o culto. Chegou no final, eu entreguei para ele. E aí ele falou, olha, você podia ter desenhado qualquer parte do corpo e eu teria agradecido e teria, né, me alegrado profundamente sabendo que vem do Espírito Santo. Mas se você desenhou os pés e Deus te revelou algo que você não teria como saber. Eu preciso fazer uma cirurgia nos meus pés. Eu não quero fazer a cirurgia, eu quero, né, receber a cura de Deus e tal. Mas eu, na minha mente, eu tinha desenhado os pés porque ele é uma pessoa que realmente anuncia o Evangelho. Ele já foi para mais de 40 países. Então, no meu entendimento, era isso. Mas, para o Espírito Santo, era outra coisa. Então, a gente não precisa explicar a arte quando a gente entrega para alguém, tá? Deus te deu uma imagem, desenha aquela imagem. Até esse versículo teria sido supérfluo, não precisaria, né? Mas eu vi pés e associei com isso. Mas se eu não tivesse escrito o versículo, teria sido suficiente também. Então, a gente não precisa ficar preocupada que agora eu tenho que entregar e tenho que entregar já a mensagem junto, né? Você entrega e descansa que Deus faz o resto. E aí ele perguntou para mim, mas por que botas? Eu falei, não sei, lembra a batalha, mas aí eu já estava chutando, era eu, tá? Era porque eu estava achando isso. Ele falou, nossa, pode ser hiking, né? Pode ser uma longa caminhada. Eu falei, pode ser também. Porque, na verdade, eu creio que quando a gente entrega a arte profética para a pessoa, a gente simplesmente está convidando ela a conversar com o Espírito Santo, né? A gente só está dando a pontinha, Deus, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles chamaram a atenção dessa pessoa e falaram, ei, eu tenho mais para você. E a pessoa fica completamente impactada porque ela fala, eu recebi algo que essa pessoa não tinha como saber. Vem de Deus. Então, você fazendo arte profética, você não precisa explicar nada. Tire esse peso de cima de você, tá? Entrega e fala, pergunta para o Espírito Santo. E não precisa ser agora, leva o seu tempo em oração e pergunte. E pode ser que o Espírito Santo te responda numa outra hora. A Renata, que está com a gente aqui, recebeu uma vez também um do copo transbordando, né, Renata? Sim. E ela guardou dentro de um livro e aí numa outra data, não sei quando, ela abriu o livro e acho que caiu aquela folha para fora e era exatamente para aquele dia, tá? Então, gente, é leveza, tá? E Deus faz muito mais do que a gente imagina. Eu desenhei aquelas botas, ele se impressionou, uau, que desenho bonito. Mas podia ser o pé mais infantil que fosse, a mensagem seria a mesma. Não precisava ser ali uma bota, caminhando na lama ou qualquer coisa. Se tivesse desenhado os pés descalços ou qualquer coisa mais simples que fosse, teria entregue a mensagem do mesmo jeito. Então, é bom aprender a desenhar? Eu sou a maior fã do desenho, tanto que eu me especializei e sou professora de desenho. Creio que o desenho como a Teresa Derman falou, ela falou um negócio muito interessante. Ela escreveu nesse livro aqui, que ela enxerga o desenho como lá em Pentecostes, que teve o derramar do Espírito Santo, e de repente todas as pessoas nas suas línguas, elas entendiam o que o Espírito Santo estava falando. Então veja, se eu entrego esse desenho para essa pessoa aqui no Brasil, faz sentido. Mas se eu entregar esse desenho para uma pessoa lá na Rússia, que eu falo russo e a pessoa não fala português,
vai fazer o mesmo sentido, porque é uma língua, o desenho é uma linguagem universal. Então, eu sou super fã do desenho, aprendam desenho, tem muitos vídeos no YouTube que ensinam desenhos, livros e cursos e tudo, tá? Mas não é isso que vai fazer diferença. Então, vamos adiante. Deus é especialista em aparecer em lugares inesperados e se mover de maneira inesperada. E Ele vai nos treinar a esperar e ansiar que Ele assim o faça. Como foi para essa pessoa que foi domingo lá. Ele foi pregar a palavra numa igreja que ele nunca foi. E Deus apareceu para ele num lugar que ele não aparecia, não pensava. Ele pensou que ele ia lá entregar a palavra. E ele entregou. E nós somos muito abençoados. Mas Deus apareceu para ele num lugar inesperado e de uma maneira inesperada. Deus é especialista nisso. Mateus 18, de 1 a 3 diz: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-se no meio deles e disse: Eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Gente, aqui está a ponte com o guarda-roupa da Lúcia, né? Ela foi com essa inocência, ela abriu, entrou no guarda-roupa, ela viu um outro mundo, ela voltou e as pessoas de repente não acreditavam no que ela tinha dito, né? Mas assim é o reino dos céus. A gente precisa acessar o reino dos céus com essa simplicidade de uma criança. Marcos 10, de 13 a 15, também fala sobre isso. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E o reino de Deus é maravilhoso, gente. Quando eu aprendi isso, explodiu minha mente. Muitas pessoas falam assim: a gente está no final dos tempos e tudo sempre vai piorar e serão muitas guerras em cima de guerras e a falsidade e os maus se levantarão e tudo. Gente, parece que não leram a Bíblia ou leram só um pedaço dela, né? Então, eu sei, isso Jesus fala, isso sempre, vocês sempre tiveram, né? E a gente vê isso realmente escancarado, né? Com, agora que a gente tem acesso a coisas que acontecem no mundo inteiro, a gente vê isso realmente. Mas olha o que a palavra dele fala, agora eu não me lembro onde é que tá, mas fala assim, que o reino dos céus é como um pouquinho de fermento que foi colocado no meio de muita farinha, e eis que levedou toda a massa. Então, ainda que o reino dos céus seja uma coisinha desse tamanho e se junta com um balde de muita coisa, essa muita coisa vai ser transformada por esse pequenininho, e não é esse pequenininho que vai ser transformada pela muita coisa. Tá? Então, gente, a gente tem que sair e anunciar o reino dos céus, o reino de Deus, porque é isso que Jesus veio. Ele veio aqui para anunciar o reino de Deus, né? Vamos lá. O caminho para a revelação é ter a fé de uma criança. Assim como Lucy passou pelo guarda-roupa em Nárnia, assim o conhecimento do reino de Deus e suas possibilidades infinitas são descobertas e se abre um mundo de criatividade. Com fé entramos nesse mundo supernatural, é sobrenatural na verdade, mas eu me deixei influenciar pela essa palavra aqui, supernatural, mas eu achei que é muito legal, supernatural e sobrenatural, os dois, né, são palavras muito boas. Então nesse mundo sobrenatural ou supernatural, porque ele é supernatural, não é uma coisa assim, é uma coisa natural assim, sabe, é uma coisa supernatural. Não precisa ser uma coisa esquisita, assim, nossa, você viu aquela ali? Ela faz uns desenhos proféticos, acho que ela tem um contato, assim, uma coisa estranha. Não é, gente, é supernatural, porque nós temos a mente de Cristo.
por isso que é. Então, com fé, entramos neste mundo supernatural de criatividade, onde a presença de Deus ilumina as suas promessas. Né? Ele não nos ilumina. A presença dele ilumina as promessas que ele já nos deu. Essa foto aqui, quem é de Curitiba talvez vai reconhecer o lugar. É o Rio Belém. Não é um dos melhores e mais lindos rios de Curitiba. Então, esse daqui é o Rio Belém. Quem é de Curitiba sabe que ele não é o rio mais bonito dessa cidade. Muito pelo contrário, né? Ele atravessa a cidade, ele podia ser um rio muito lindo, mas é um rio onde é despejado muito esgoto, onde tem muitas favelas ao lado. Olha, do centro, bem no comecinho, ele tem um pedacinho ali que ele é bonito, as pessoas nem sabem que é parte do Belém aquilo. Mas ele atravessa dezenas de quilômetros e vai desaguar no Iguaçu, que vai levar lá para as cataratas do Iguaçu. Mas ele é feio. Ele é feio, ele é raso, ele é poluído. Toda vez que eu passo por esse rio, eu falo, Senhor, venha o teu reino para esse rio. Eu não tenho força, eu não sou a pessoa que consigo fazer alguma coisa, mas eu quero declarar que o teu reino vai vir sobre esse lugar. Ele vai mudar as margens, a margem direita e a margem esquerda. Esse rio vai ser limpo como foi limpo o rio na Coreia do Sul, que existia um rio imundo que atravessava aquela cidade e hoje em dia ele é um rio limpo. Eu declaro esse rio como um rio limpo. Eu declaro esse rio como um rio que vai ser um rio onde vão passar embarcações que vão desafogar o tráfego em Curitiba, assim como é em Amsterdã. Eu declaro esse rio com águas limpas, onde crianças vão poder brincar, assim como são os rios da Suíça. E na minha mente eu visualizo esses lugares. Eu visualizo Suíça, eu visualizo Amsterdã, eu visualizo a Coreia do Sul. Depois vocês podem pesquisar esses lugares aí, são rios bem bacanas. E com uma fé de criança, eu estou declarando isso sobre esse rio. Porque, gente, o mundo foi criado por meio da palavra. Então, nós vamos declarando isso sobre esse rio. E um dia eu vou ver esse rio recuperado ainda, né? Porque quando Deus age, ó, é assim. Né? E ele tá agindo. Então, vocês aí que conhecem, que moram perto do rio, vão orando por ele também. Quando temos um encontro com Deus, ele deposita sementes de revelação que irão nos guiar a um entendimento mais completo de quem ele é. Em Colossenses está escrito que nós somos criados por ele e para ele. Então lá em Colossenses diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas e por meio de tudo que nele subsiste. Isso é o suficiente para a gente se encher de fé, né? E seguir adiante com os planos que ele tem para nós, né? E nos deleitarmos em quem ele é. Porque tudo vem dele. Cada desenho vem dele. E eu tô falando de desenho porque é a minha área. Mas não é só desenho. É cada dança, é cada música, é cada escultura, tudo que envolve a arte, cada balão, né? Fazer arte com balões, tudo isso está englobado. Deus criou tudo do nada. Se deleite nessa mensagem. O poder da sua criação continua a fluir e traz redenção. O poder da sua criação, né? Deus disse e ele criou, continua a fluir e traz redenção, né? Ele redime as coisas. Deus criou a humanidade à sua imagem, cada pedacinho do nosso corpo, e hoje temos maravilhosos exemplos.
exemplos. Eu queria colocar aqui. Exemplo da poliaminina. Uma cientista brasileira, ela, depois de muitos anos de estudo, ela descobriu a cura, gente, para pessoas que estão há muitos anos paralisadas, né? Por causa de quando eles caem, eles quebram e rompem aqui atrás a medula, né? E não tem mais como ligar, e pessoas ficam paraplégicas, tetraplégicas e tal. E as pessoas tentam juntar e, né, tentavam, não conseguiam, né? Tipo, quebrou. E um dia ela viu que existe uma proteína que é responsável por manter todas as células do nosso corpo unidas. E essa proteína se chama laminina e o formato dela é de uma cruz. Gente, eu fico pensando, quanto mais descobre, cada pedacinho do nosso corpo reflete a glória de Deus. Cada pedacinho do nosso corpo, do nosso ser, aponta para Jesus. Por isso, todas as coisas são dele, vêm dele, por ele e para ele. Né? Isso aqui é fantástico, maravilhoso. Gente, o que segura tudo junto é a cruz. Se não fosse pela cruz de Cristo, nós não estaríamos juntas aqui hoje. Né? Isso é tremendo, isso é o que transforma, isso é o que nos move a avançar com o reino e ser um instrumento nas mãos de Deus para ele continuar transformando. A Teresa Dedmon, ela falou assim: eu pensava que tinha sido feito para trabalhar para obter o amor de Deus, e não que eu fui criada para trabalhar a partir do amor de Deus. Então eu vou desenhar bastante, eu vou fazer tudo bem certinho e tudo, então Deus vai me amar. Mas não é. É porque Deus me amou que eu consigo desenhar, é que eu consigo ser, né? É porque Ele me amou primeiro. Então a gente sempre parte do amor de Deus. Essa passagem é muito legal. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ah, muito legal. Tem muita gente que fala isso e fala lá no futuro, né? Tipo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma sabe o que Deus preparou, né? Eu me alegro tanto com o céu, como é que vai ser um dia sensacional. Eu também, gente, eu sou a número 1. Só que depois fala aqui, ó. Mas Deus o revelou por nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, nós vamos ler esse versículo de outra maneira agora. Olho nenhum viu, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Ouvido nenhum ouviu, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Mente nenhuma imaginou, mas Deus o revelou a nós por seu Espírito. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então pense quando você vai fazer um desenho, uma música, a sua bolachinha que você vai fazer e entregar para o teu vizinho, uma palavra, um lettering, um livro que você vai ler para alguém, talvez. Tantas formas de amar as pessoas. Fala assim, se eu não for, eu não posso enviar o maior presente para vocês. Agora não sou mais eu aqui, todo mundo fica em volta de mim, não, sou eu dentro de vocês. Isso aí é fantástico, gente. Por isso que nós podemos fazer artes proféticas, por isso nós podemos aprender a desenhar, seja com 50, 60 ou 70 anos. Por isso a gente pode aprender a tocar piano ou dançar ou qualquer coisa, tá? Por isso que tudo se torna leve. Agora eu quero contar para vocês a história da Jéssica. A Jéssica não é essa moça aqui, eu peguei essa imagem da internet, tá?
Mas a Jéssica trabalha com balões. Eu achei assim, ó, coração para Silvana que tá aqui hoje. Aqui entre nós temos uma borboleta que trabalha com balões. Assim, Deus não podia ser mais perfeito. Quando a Renata falou, a Silvana vem hoje, eu falei, ai Deus. Ah, hoje em dia faz coraçãozinho assim, né? Eu sou desatualizada. Então, a Jéssica, a história tá nesse livro aqui, ó, capítulo 1, para não dizer que, né, que eu criei algo, não é, são essas coincidências de Deus. Eu li até uma frase assim, que as coincidências de Deus são a assinatura anônima dele. Né? Uau. Então, essa é a Jéssica, ela foi junto com essa equipe dessa autora Teresa Deckman aqui, fazer evangelização na rua, tá? E ela, todos estavam fazendo evangelização com balões, esses balões compridinhos que você fica torcendo eles, transforma eles em diversas imagens. E a Jéssica tinha feito a imagem de uma coroa, por isso que eu coloquei ela com a coroa aqui. Aí, ela viu uma mulher moradora de rua, e que ela já tinha visto algumas vezes, e ela foi lá e conversou com essa moradora de rua. Aí ela falou assim, eu te vejo como a filha do rei, né? E eu quero colocar uma coroa em você, porque você é uma princesa, você é amada por Deus, né? E eu coroo você hoje, né? E eu declaro sobre você os presentes de Deus sobre a tua vida. Orou com ela, conversou com ela sobre a identidade dela, sobre Jesus, apresentou o amor de Deus para ela, ótimo. E foi adiante conversar com mais pessoas e se juntar com a equipe de novo. Aí quando ela tá voltando para casa ou para a igreja, não lembro, ela passa por essa senhora de novo. E a senhora para ela e fala, você não vai acreditar. Uma outra mulher que me via aqui, ela era moradora de rua há alguns anos já. Uma outra mulher que me via sempre aqui, a gente conversava, me ofereceu uma moradia por 3 anos. Uma moradia gratuita por 3 anos. Então, naquele dia, ela recebeu, né, de volta a verdadeira identidade dela. Imagina, muitas vezes, a expressão, né, desculpa a expressão, mas imagina o lixo, talvez, que ela se sentia, né? Eu sou a última das últimas, eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça num lugar tranquilo, a vulnerabilidade dela estar na rua, né? Mas naquele ato de fé corajoso dessa Jéssica, ela realmente teve que ter a fé de uma criança, né? E uma outra coisa que eu quero incentivar, que não tá no livro, mas me veio agora para falar, porque isso é uma coisa que me pega, assim. Tenha o costume de sair de 2 em 2. Porque Jesus fala, né, quando ele enviou os 70, e eles saíram de 2 em 2. Muitas vezes eu vejo uma pessoa e eu falo, ai, se eu estivesse junto com mais alguém, eu orava por essa pessoa. O poder sobrenatural da criatividade divina foi aplicada, eu vou pular o entre parênteses aqui agora, através da fé infantil de Jéssica. Isso trouxe o reino de Deus para a vida daquela mulher. Agora eu vou explicar o aplicada. Na frase original, fala released. Released não é aplicada. Released foi solta. É como você abrir alguém soltar da jaula. Ou pegar um passarinho que estava sempre dentro de uma jaula. Você abre e ele vai para fora. Então, daí fica mais legal essa frase. Acho que ela fica mais certinha, né? O poder sobrenatural da criatividade divina foi solta nesse sentido, assim. Imagine esse poder, olha só, o poder sobrenatural da criatividade divina estava presa. Esse poder existe, tá? Ele existe dentro da gente, mas ele estava preso. Como é que ele foi solto? Ele foi solto através da fé infantil da Jéssica. Essa fé que não tem medo, de que não tem... É uma coisa que eu aprendo muito no Voe Borboleta também. Dane-se minha reputação. Sabe? Às vezes a gente pensa muito na reputação. Ai, e se Deus não fizer? Ai, e se? E se? E o que as pessoas vão achar? Eu aqui no estacionamento, orando por uma pessoa. Gente, eu penso assim, orem por mim, tá? Eu preciso também soltar esse passarinho.
que tá enjaulado aqui. E é isso. Acabou. Achei que tinha mais um, mas não tem. O que eu vou enviar para vocês, tá? É uma apresentação onde tem algumas perguntas que nós vamos responder juntas e vamos crescer nesse entendimento de quem nós somos e como nós vamos avançar na arte profética.